E aí, povo, bom dia. Continuando a nossa sequência didática, essa semana eu disse a vocês que seriam 2 vídeos. Então, como já foi do português, agora o de redação. Eu queria que vocês colocassem página 22 para a biografia de Machado de Assis, certo? E aí, nossa última biografia. A primeira foi a de Fernando Pessoa, a segunda de Carmen Miranda e agora de Machado de Assis, né? E aí vocês vão ler esse texto, vão analisar o texto e vão prestar atenção como o texto ele se coloca, como é que o texto ele se faz, né? Primeira parte do texto, ele vem com a apresentação de quem está sendo biografado. Segunda parte seria o desenvolvimento daquela pessoa, de falar sobre quem foi os pais, onde a pessoa nasceu, quando a pessoa nasceu, que dia, que ano, que mês, e aí falar sobre os pais, um pouquinho da infância. Essa é a primeira parte. A segunda parte eu já venho com o finalzinho da infância e a juventude, onde a pessoa estudou, como ela estudou, o que estudou. Depois dessa parte da juventude vem a parte adulta. E aí a parte adulta vai até onde, ou se a pessoa estiver viva, até onde a pessoa está vivendo agora, até o dia atual. Se a pessoa morreu, vai até a morte. E aí fala sobre os empregos que a pessoa teve, todo desenrolar da vida adulta dessa pessoa. No final, a gente traz as curiosidades. Ou quais são as grandes curiosidades dessa pessoa? Será que foi que ela venceu uma Olimpíada? Sei lá. E aí isso vai depender da personalidade que vocês vão fazer. Então, como se fala, quando a gente está falando de Machado de Assis, que foi um dos grandes poetas e escritores, né, da nossa literatura, Machado de Assis é, de fato, o maior de todos os autores da literatura brasileira, né? Ele fez poesia, fez romance, fez peça teatral e ele é muito mais conhecido sobre os seus romances. E aí vocês vão ler o texto, vão ler o texto de forma crítica, como é a forma crítica e analítica. O que seria? Como é a forma crítica? É você ver e você ler e ir analisando e ter uma construção, uma ideia muito crítica, que seria você, na sua leitura, entendendo e questionando todas as partes e todas as composições desse texto, né, que fala sobre Machado de Assis. E analítica, vocês vão analisar, de acordo com esse texto, todo como é que ele se constrói, certo? E aí vocês vão ver. E aí, página 24, eu vou falar para vocês e vou explicar para vocês também a atividade. Primeira questão. Por que, segundo o autor, Machado de Assis estudou sob condições pouco favoráveis? E aí, lendo o texto, vocês vão ver essas características, né? Segunda característica. O que Machado de Assis e sua esposa Carolina tinham em comum? E aí vocês vão falar também. E vocês viram que essas são características muito importantes para descrever Machado de Assis. Então, vocês têm que ter uma noção de que quando a gente vai construir algum tipo de texto biográfico, a gente tem que colocar as características, todas as características dessa pessoa e que faça com que o leitor se identifique aquela personalidade. Quando eu tô lendo sobre Machado de Assis, eu conheço Machado de Assis. Para ler uma biografia, ela vai ter que ser muito característica, muito caracterizada a partir de todas as características, de todas as vivências de Machado. Porque eu conhecendo, eu vou ampliar o meu conhecimento sobre Machado de Assis, e já que outras pessoas que não conhecem Machado de Assis, que não sabem de fato quem foi Machado de Assis, vão ter uma gama de características e podem assim, através do texto, conhecer ainda mais essa personalidade. Então, por isso que é muito importante a gente botar todas as características desses personagens, né? Terceiro, de acordo com o autor, é difícil o enquadramento de seu legado em um único gênero. Exatamente, porque Machado de Assis, umas pessoas podem dizer que ele é romântico, ele vai trazer também algumas obras realistas e outras naturalistas.
E ao longo do texto, quais são os gêneros textuais que fazem parte da trajetória de Machado de Assis? E aí ele falou de gênero falando de escolas literárias. E, de fato, Machado de Assis fez romances, ele fez outros tipos de textos, que aí eu não vou dizer que seria a resposta. Quarta questão. Escreva a seguinte oração na voz ativa. Com a sua morte, em 1800, foi sucedida por Rui Barbosa. E aí, a gente viu voz passiva, voz ativa e voz analítica em português. Então, ele tenta relacionar esse assunto com essa quarta questão aí. Quinta questão. Machado de Assis esteve envolvido com a criação de uma instituição que hoje goza muito prestígio no país. Que instituição é essa? Pesquise e escreva com suas palavras qual a importância dessa instituição, certo? E aí é isso, pessoas. A atividade de hoje de redação é sobre isso. Semana que vem a gente já começa com a nossa nossa produção textual, certo? Eu espero que vocês façam e mandem pra mim até botar quarta-feira da semana que vem, certo, pessoas? Beijo pra vocês e até semana que vem.